Olá, pessoal! Bem-vindos! Se a sua meta é passar em concurso de tribunal, você sabe, tem os temas que são figurinha carimbada na prova. E o contrato de aprendizagem é um deles, com certeza. A gente vai mergulhar nas regras e, o mais importante, nas exceções que as bancas amam usar para pegar a gente de surpresa. O objetivo aqui é simples: sair pronto para gabaritar qualquer questão sobre esse assunto. E para começar, já esquentando os motores, vamos direto para uma questão real, que caiu em prova do TRT. Se liga nesse cenário. Ulisses contrata os dois filhos como aprendizes. O Hércules, de 14 anos, assina um contrato de 3 anos. Já o Thor, de 25, que é uma pessoa com deficiência, faz um acordo verbal de 4 anos. E aí a pergunta que não quer calar: esses contratos estão valendo? Parece tranquilo, né? Mas cada detalhezinho aí esconde uma armadilha. Guarda bem esse caso, que a gente vai desmontar ele todinho. Beleza, para a gente resolver o caso do Hércules e do Thor e dominar o assunto de vez, nosso plano de voo vai ser o seguinte. Primeiro, o básico do contrato. Depois, quem pode ser aprendiz com foco total na idade. Em terceiro, as regras-chave tipo prazo e formalidades. Quarto, os detalhes de jornada e extinção. E para fechar com chave de ouro, um resumão para fixar tudo na mente e não errar mais. Vamos lá então. Toda casa forte começa com um bom alicerce, né? Antes da gente pular para as exceções, que são as pegadinhas, a gente precisa ter o conceito principal do contrato de aprendizagem bem firme na cabeça. Então, o que diz a lei? O ponto de partida é o artigo 428 da CLT. Ele define o contrato de aprendizagem como um contrato de trabalho especial. É fundamental gravar estas 3 características. Ele é sempre por escrito, tem um prazo determinado e o foco dele é a formação de jovens entre 14 e 24 anos. Cada uma dessas palavras pode ser a chave para acertar uma questão. E aqui já vem a primeira grande confusão que as bancas adoram criar: misturar aprendizagem com experiência. Muita atenção aqui, pessoal, porque são coisas completamente diferentes. Olha só, o contrato de aprendizagem existe para formar alguém e por isso pode durar até 2 anos. Já o de experiência serve só para testar um profissional que já foi contratado e o prazo máximo é de 90 dias. A finalidade é outra, o objetivo é outro. Não dá para confundir. Certo. Agora que a gente já sabe o que é, vamos descobrir quem pode ser. Quem pode ser um aprendiz? A resposta está nas regras de idade, e é aqui que o jogo começa a ficar bem interessante com as exceções. A regra geral, lá do artigo 428 da CLT, parece bem simples. O aprendiz tem que ter entre 14 e 24 anos. Fácil de decorar, não é? O problema é que concurso não vive só de regra geral. As bancas ganham a vida nas exceções. E tá aqui a exceção que muda completamente o jogo e resolve um monte de questões. O parágrafo 5º do artigo 428 é claríssimo. A idade máxima de 24 anos não se aplica a aprendizes com deficiência. A ideia é promover a inclusão, então a lei tira essa barreira da frente. Ou seja, uma pessoa com deficiência pode ser contratada como aprendiz com 30, 40, 50 anos, não tem limite de idade máxima. E olha como isso cai na prática, nesse cenário da questão 175. Temos o Mário, que é PCD, terminando o contrato com 25 anos, e a Ana Clara, também PCD, terminando com 23. Os dois contratos são válidos? A resposta é, com certeza, sim. O da Ana Clara já estaria dentro da regra geral dos 24 anos, e o do Mário, que passou da idade, está totalmente protegido pela exceção. A banca aqui testa exatamente isso, quem sabe da exceção e quem não sabe. E não é só a idade, viu? O contrato tem um checklist para ser válido. Tudo previsto lá no artigo 428. São 3 pontos que não podem faltar. Primeiro, anotação na carteira de trabalho. Segundo, o jovem tem que estar matriculado e frequentando a escola, caso ainda não tenha terminado o ensino médio. E terceiro, precisa estar inscrito num programa de aprendizagem. Faltou um desses, o contrato já é irregular. Perfeito! Já sabemos quem pode ser aprendiz. Agora vamos ver o por quanto tempo. O prazo do contrato é outro ponto cheio de detalhes que derrubam muita gente. A regra geral, segundo o mesmo artigo 428, é bem clara. O contrato de aprendizagem não pode passar de 2 anos. Esse é o teto. E um detalhe importante, ele não pode ser prorrogado depois disso, porque aí ele viraria um contrato por prazo indeterminado e perderia toda a sua característica especial de aprendizagem. E adivinha só, de novo, a exceção que faz toda a diferença. Para o aprendiz com deficiência, essa limitação de 2 anos também cai por terra. O contrato pode durar mais tempo, o que for necessário para a formação profissional daquela pessoa. Percebe o padrão?
As exceções para pessoas com deficiência são um prato cheio para a prova. E aí, lembram do nosso desafio do começo? Agora a gente já consegue resolver uma parte. Vamos lá. O contrato do Hércules, de 3 anos. Pode isso? Não! Hércules não tem deficiência, então para ele vale a regra geral. No máximo 2 anos. O primeiro erro tá aí. Agora, e o do Thor? 4 anos de contrato. Isso poderia, já que ele é PCD e não tem limite de prazo. Ah, mas o contrato do Thor, apesar de estar ok no prazo, tem um erro fatal na forma. O artigo 428 é taxativo. O contrato tem que ser por escrito. Sempre. Aquele contrato verbal do Thor é nulo, não vale nada. Olha que maldade da banca. Ela botou 2 erros diferentes. O do Hércules foi no prazo e o do Thor na formalidade. Beleza, já definimos quem pode ser aprendiz, por quanto tempo e de que forma. Agora vamos mergulhar nos detalhes do dia a dia do contrato, a jornada de trabalho e as regras de encerramento. Esses são os pontos finos que as bancas adoram explorar. Para a jornada de trabalho, a regra geral do artigo 432 da CLT é de até 6 horas por dia. E um ponto muito importante, é proibido prorrogar ou compensar essa jornada. Traduzindo, para o aprendiz não existe hora extra e nem banco de horas. A regra é rígida. Mas é claro que tem uma exceção. A jornada pode chegar a 8 horas diárias, mas só se 2 condições forem cumpridas ao mesmo tempo. Primeiro, o aprendiz já precisa ter terminado o ensino fundamental. E segundo, essas 8 horas já têm que incluir o tempo das aulas teóricas. Se faltar um desses 2 requisitos, a jornada máxima volta a ser de 6 horas. E se o contrato tiver que acabar antes do tempo? O artigo 433 da CLT traz uma lista fechada das situações permitidas. Uma delas, que as bancas usam para confundir, é a falta disciplinar grave. Foca nessa palavra. Não é qualquer falta. Tem que ser grave, tipo uma justa causa. As outras hipóteses são desempenho suficiente, abandonar a escola ou o próprio aprendiz pedir para sair. E agora, uma dica de ouro, que foi alvo da questão 184. Normalmente, num contrato por prazo determinado, se a empresa demite antes, ela paga uma indenização, certo? E se o empregado sai antes, ele pode ter que indenizar a empresa. Pois é, no contrato de aprendizagem, nada disso se aplica. O parágrafo 2º do artigo 433 afasta essas indenizações. Isso é uma pegadinha clássica. Foi bastante detalhe, né? Para a gente organizar as ideias e garantir que tudo isso fique bem claro na memória, vamos fazer aquele resumo final, direto ao ponto. Olha só o nosso quadro resumo na tela, pessoal. Vamos lá. Idade. Regra é 14 a 24, mas para PCD sem limite máximo. Prazo. Regra de 2 anos, mas para PCD sem limite de prazo. Viu como a exceção se repete? Agora atenção, em jornada e formalidade as regras são as mesmas para todo mundo, até 6 horas por dia e sempre por escrito. E por fim, a extinção. O contrato acaba no prazo ou quando o jovem faz 24 anos, mas, de novo, a idade não extingue o contrato do aprendiz com deficiência. Esse quadro é a ferramenta perfeita para visualizar as regras e as exceções lado a lado. E para a gente fechar, uma citação do próprio artigo 428 que resume tudo. A validade do contrato pressupõe anotação na carteira de trabalho. Isso só mostra que no direito do trabalho muitas vezes a forma é tão importante quanto o conteúdo. E a lição final é essa. Numa prova de concurso, a diferença entre a regra e a exceção não é só um detalhe. É a diferença entre a aprovação e a reprovação. Dominar esses pontos é o que vai te deixar na frente da concorrência.